Então, irmãos, a nossa ministração hoje é como o Senhor vê o enfermo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter como entendimento, irmãos, que a cura, né, Deus, quando Deus ele age com cura, a gente falou de bênção, né? A gente falou sobre bênçãos, mas tanto as bênçãos, né, que envolve cura, elas não acontecem, ou seja, elas não têm nada a ver com aquilo que nós fazemos, ou seja, não tem nada a ver com nós, com eu e você, não tem nada a ver. Ou seja, a cura, ela tem a ver com o que Deus é. Amém? Então nós vivemos, irmãos, em um mundo caído, nós sabemos disso, porque a palavra fala que o mundo jaz do maligno. Então nós vivemos em um mundo caído, embora nós sejamos salvos, mas nós vivemos em um mundo que jaz do maligno. Então, irmão, que esse mundo, né, nós sabemos que está debaixo de maldição do pecado, né? Infelizmente, as pessoas lá fora têm vivido no pecado. Esse mundo, ele propõe as pessoas a pecarem, ele lançam diariamente propostas para que as pessoas elas possam viver na prática do pecado, proposta para que nós também possamos nos desviar e cairmos no pecado. Então, nós estamos vivendo em um mundo caído, irmão. Então, por causa disso, por causa dessa situação no qual nós vivemos, nós podemos sofrer ainda com muitos tipos de ataque espiritual. Amém? Ou seja, e uma das coisas que o diabo ele ataca, além da miséria e da morte, o diabo ele ataca com enfermidades. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter entendimento é que quando nós somos salvos, o Senhor ele não fala assim, não, quando você é salvo não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Quando você foi salvo, você não vai ficar mais enfermo, você não vai ter mais luta. Não, não é isso que Deus fala. Embora, como o Jander falou, estava até meditando sobre isso, Salmo 23, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que nós precisamos entender, que o Senhor ele é o nosso pastor e não vai nos faltar o quê? Saúde. Não vai nos faltar saúde. Mas o que é que eu preciso entender? Embora a doença venha sobre a minha vida, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ou seja, embora que a doença venha sobre a minha vida, não vai me faltar cura. Amém? Mas é isso que o Senhor... Então, voltando a nosso raciocínio lá, que eu disse que Deus ele não nos promete, dizendo que nós recebemos a Ele, nós não vamos passar por nenhum problema, nenhuma enfermidade, mas na verdade o Senhor diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por luta, nós vamos passar por não só uma luta financeira, mas no relacionamento, mas também uma luta com a nossa saúde, uma enfermidade. Não estou dizendo que você vai ficar enfermo o tempo todo, não, mano, repreende isso. Eu estou dizendo que o diabo ele usa dessas situações para nos atacar com enfermidades também. Amém? Todos estão compreendendo? Aleluia, irmãos. Então, essa é uma da forma que o diabo ele começa a atacar as pessoas. Então, hoje eu quero poder ministrar para você, né, uma palavra de fé, para que o seu coração possa gerar fé e a gente poder entender a maneira como Deus ele enxerga o enfermo. Então, abra a sua Bíblia. Nós temos uma situação, né, que uma das coisas que a gente precisa entender é que antes da gente poder entender como Deus vê o enfermo, como Deus ele enxerga o enfermo, nós precisamos entender como um legalista enxerga alguém que está passando por uma luta de enfermidade. Nós temos o exemplo, irmãos, de Jó. Jó foi alguém que, a palavra diz que Jó era um homem honesto, fiel a Deus, era alguém justo. Houve um período ali que, eu não sei como, né, mas a palavra relata que o diabo ele estava vagando sobre a terra e ele dialogou com o Senhor, né? E o Senhor falou, você vê meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, um homem justo. E no meio da conversa, né, o diabo ele pediu para tocar na vida de Jó. Só que o Senhor ele falou, ele permitiu o diabo tocar naquilo que Jó tinha, mas não na vida dele. E sabe, o que aconteceu primeiro, irmãos? Jó, né, primeiro aconteceu a morte dos seus filhos. Os seus filhos estavam todos reunidos e o galpão onde eles estavam desabou sobre os 10 filhos de Jó e todos eles morreram. E uma outra situação aconteceu que Jó ele começou a empobrecer. E uma das situações também que aconteceu na vida de Jó foi que Jó ele ficou enfermo, leproso. Ele ficou leproso. E o que acontecia? Essa lepra era algo tão ruim que você ficava toda a sua pele toda ressequida e ao ponto de criar-se uma casca e ela começar a cair e causando um mau cheiro. E Jó era alguém que ficava passando sempre
ele passava cinza, né, no corpo para poder disfarçar o mau cheiro. Mas o que é que acontece? Jó tinha uns amigos legalistas, né, que foi alguém que começou a condenar Jó. Jó, tudo isso está acontecendo por causa do pecado na sua vida. A própria esposa de Jó falou assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, são pessoas com mentalidade legalista. Ou seja, quando pessoas que estão passando por enfermidade, alguém que é legalista sempre vai dizer assim: ó, essa pessoa está passando por isso por causa do pecado dela. Fulano está passando por isso porque é algo que Deus está disciplinando ela. Foi Deus que colocou determinada enfermidade para que ela, para que pudesse disciplinar ela. Ou seja, é uma mente legalista. Mas não é dessa forma que Deus enxerga alguém que é enfermo. Vamos ver aqui uma situação. Abra sua Bíblia lá em Mateus 12. Mateus 12, eu quero ler com você o verso 9 ao 14. Mateus capítulo 12. Mateus 12, 9 ao 14. Mateus 12, 9 ao 14. Encontraram? Diz assim, irmãos. A palavra diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, olha só, irmãos, olha só alguém que tem uma mentalidade religiosa. Aqueles religiosos, os fariseus, eles não estavam ali para aprender com o Senhor. Olha só, alguém que é legalista, alguém que tem uma mentalidade religiosa, está sempre pronto para acusar, está sempre pronto para condenar. Ou seja, esses fariseus estavam aqui, a palavra diz, com o intuito de acusá-lo. Olha só, o Senhor, eles poderiam estar ali, irmãos, para poder aprender com Jesus. Na prática, Jesus fazia e eles repetir o feito de Jesus. Não, mas eles estavam ali para acusar. É isso que a palavra está dizendo. Com o intuito de acusá-lo. Aí perguntaram a Jesus: é lícito? Está dizendo assim, é correto curar no sábado? Porque na lei diz que você trabalha 6 dias, mas no 7º dia você descansa. Então você vê aí a lei, né? O cara tem que passar os 6 dias em paz, na correria, preocupado, mas no 7º dia você tinha que reservar para descansar. Glória a Deus que no Novo Testamento Ele é o Senhor do descanso. E não só há um dia para que nós venhamos a usufruir do descanso, mas todos os dias nós podemos usufruir do descanso de Deus. Amém? Então, irmãos, ele perguntou: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu, Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fora todo o esforço tirando-a dali? Ou seja, cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali no sábado. Esse que Jesus está dizendo, fez uma pergunta. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Aí Jesus responde, ele está dizendo: você, fariseu, se for no sábado, você vê uma ovelha em uma cova, em um buraco, você não vai medir esforço para tirar ela dali? Mas no sábado você não vai medir esforço? Eles iriam sim. E ele está dizendo assim: não vale mais a vida de um homem do que de uma ovelha? Aí Jesus responde: é lícito no sábado fazer o bem. Ou seja, ele está dizendo, então, é lícito, é correto curar assim no sábado. Ou seja, é lícito fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu. E ele ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Olha só, irmãos, eles estavam ali naquela situação, eles estavam com o intuito de acusar Jesus. E uma outra coisa também, o que é que acontece? Aí no final do texto que a gente acabou de ler, está dizendo que
eles estavam conspirando, ou seja, estavam planejando, arquitetando uma forma de tirar a vida dele, ou seja, de acabar com o ministério de Jesus. Como eles percebiam que não tinha como acabar com esse ministério, porque uma multidão seguia ele, o que eles queriam fazer? Tirar a vida dele. Uma mentalidade religiosa. Por quê? Porque aquilo que Jesus fazia não trazia alegria no coração dos fariseus. O que trazia? Raiva, inveja. Então é isso que acontece na mente de um religioso. Ele não se alegra com a bênção do outro, ele não se alegra com a cura do outro, ele não se alegra com nada. Ou seja, quando ele vê alguém prosperando, ele está dizendo assim: peraí, uma vez eu conversando com um irmão, não vou dizer quem, e ele dizendo assim, né? Ele próprio, dizendo consigo mesmo, ele diz assim, ó: nossa, hoje eu estou tão alegre, mas eu já estou preocupado, porque essa alegria toda tem alguma coisa por trás. Já estava condenando a si mesmo. Ou seja, a pessoa não pode ficar alegre, porque muita alegria vem maldição por detrás. Não, mano. Nós todos os dias nós somos chamados para nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Amém? Então, irmãos, os fariseus aqui, eles claramente criam que o Senhor ele podia curar sim. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Eles criam que Deus podia curar, mas mesmo assim, irmãos, eles estavam sempre colocando o Senhor em prova. Ou seja, sempre questionando ao Senhor, sempre querendo pegar o Senhor em alguma coisa para acusá-lo. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Que Deus ele mostra o amor do Pai para com aquele homem. Ou seja, com cada um de nós. Ou seja, Deus ele não está ali, irmão, enxergando como aqueles religiosos. Você percebe que a atitude do Senhor foi de curar aquele enfermo e não de procurar a causa no qual ele estava adoecido. Por quê? Porque o que acontecia na lei? Que nós precisamos entender. Todos que estavam enfermos, endemoniados, eles tinham consciência que eles estavam debaixo de uma maldição por causa do seu pecado. Eles eram cientes disso, que eles estavam sofrendo com uma determinada enfermidade por causa do seu pecado. É isso que vai dizer lá em Deuteronômio também, lá no capítulo 28. Porque ele diz assim: se desobedecer a minha lei, os meus mandamentos, virá sobre vós. Aí tinha uma lista enorme, de maldição, por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, quando alguém estava enfermo, era perceptível que aquela pessoa ela estava debaixo de uma maldição, por causa do seu pecado. Mas em nenhum momento aqui o Senhor lhe questionou. Nenhum momento o Senhor questionou a enfermidade daquela pessoa. Não, o Senhor agiu com cura. O Senhor agiu com cura diferentemente com os religiosos. Ele se preocupou porque o Senhor estava curando esses homens no sábado. Não pode, a lei proíbe. E Jesus disse: não é lícito. É lícito fazer o bem. É lícito ajudar o seu próximo sim no sábado. É permitido. Então, irmãos, é dessa maneira que Deus ele vê aqueles que estão enfermos. Ou seja, ele vê aqueles enfermos como ovelhas caídas em um buraco. Amém? Não como uma mente religiosa, mas o Senhor vê aqueles que estão enfermos como uma ovelha. Não como alguém que era merecedor daquilo. Não, o Senhor veio expressar a sua graça. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Então Deus ele nunca está vendo os nossos erros. Por quê? Uma coisa que nós precisamos entender é que desde o princípio, lá em Gênesis, quando Adão pecou, você percebe que a atitude de Deus não foi preocupado com o que Adão fez, mas a atitude que ele teve de se afastar, de se esconder de Deus. Foi essa a preocupação do Senhor. Então, quando Adão ele peca, quando Deus vem ter com ele, Deus já sabia que Adão tinha comido do fruto proibido, sim ou não? Ele sabe todas as coisas. Ele já sabia. Então, quando ele vem ter com Adão, a pergunta de Deus não é assim: Adão, o que foi que você fez, Adão? Essa é a mentalidade de um religioso. Nós precisamos quebrar essa mentalidade, esse pensamento na nossa mente. Se nós temos esse pensamento de olhar para uma causa do irmão que está passando por uma luta e dizer assim: não, o irmão está passando por isso por causa disso. O irmão está passando por essa luta aqui porque ele não vai para a igreja. Não, o irmão está passando por essa luta financeira porque ele não dá o dízimo. Não é isso, irmão. Isso é uma mentalidade religiosa. O Senhor ele quer nos abençoar. E eu volto a dizer algo que ficou na minha mente durante esses 21 dias. Se você não tem, é porque você não pede. Mas você foi abençoado.
Você foi alguém que foi favorecido por Deus. Amém? Então, irmãos, desde Adão, o Senhor ele não se preocupou com aquilo que Adão tinha feito. Que Deus perguntou assim: Adão, onde é que você está? Porque Adão tinha se escondido por causa do seu pecado. Então, irmãos, nós precisamos tirar essa mentalidade. Você vê o irmão passando por luta e você assim: não, mano, você está passando por isso aqui, foi por causa disso. Ou seja, você está procurando um motivo para poder dizer para o irmão, né, que aquela enfermidade foi um merecimento que ele teve por causa de uma ausência de algo que ele não fez. Amém? Deu para entender? Sei se eu enrolei. Então, irmãos, ele, né, o Senhor, ele não vê os erros, ou seja, ele nos vê como uma ovelha que caiu numa cova. Foi isso que ele fez a comparação. Se você vê uma ovelha caída em um buraco, você não vai medir esforço para poder tirá-la dali, mesmo sendo no sábado, entendeu? Então, se há essa preocupação com esse animal, Deus se preocupa ainda mais conosco. Por quê? Porque lá em Mateus ele vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não andem preocupados por coisa alguma, pelo que vão comer, pelo que vão beber. Aí ele vai dizer assim, ó: olhem para o lírios do campo. Ou seja, onde eles comem, bebem, se vestem. Eles não semeiam para que eles possam comer, mas assim mesmo o Pai dá para ele todos os dias o suplemento. Aí ele vai dizer assim, ó: mas Deus não ama muito mais nós do que os lírios. Entendeu? Deus ama muito mais o homem, nós, os seus filhos, do que os próprios animais, mesmo ele amando a criação. Ele não se importa muito mais conosco. Sim ou não? Então é isso que nós precisamos entender. É essa mentalidade que nós precisamos ter, irmãos. Esses dias, Deus, ele não olha aquilo que você fez, ou seja, para ele estabelecer uma cura sobre a sua vida, não é de acordo com aquilo que você fez ou que você deixou de fazer. Amém? Então a palavra também vai dizer que sobre ele, ou seja, Jesus na cruz levou todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. Para quê? Para que quando nós estivermos enfermos, nós podemos orar por cura e sermos curados. Amém? E quando nós oramos para que o Senhor possa nos curar, nós possamos ter também uma mentalidade que não é Ele que lança sobre nós nenhum tipo de doença. Por quê? Porque se você é alguém que tem uma mente legalista, quando você estiver enfermo, e aí você orar ao Senhor e não ficar enfermo: orei durante um mês, não fiquei bom. Orei 2 meses, não fui curado ainda. Para que você não tenha a mentalidade de achar que aquilo ali é o que Deus está colocando na sua mente, colocando na sua vida para te disciplinar em algo. Não, mano, o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades para que nós possamos usufruir de cura. Amém? Então, irmãos, nós precisamos mudar essa mentalidade, né? Nós precisamos ver como o Senhor Ele enxerga. Então, quando nós vivemos pelo merecimento da lei, né, nós não conseguimos perceber o valor das pessoas. Por quê, irmãos? Quando nós vivemos sempre pelo merecimento da lei, a gente sempre vai estar buscando olhar o erro do seu próximo, assim: fulano está passando por isso porque cometeu algum tipo de pecado. O irmão está passando por isso porque brigou com a mulher. Não, está passando por isso porque a esposa brigou com o marido. Não, está fazendo isso por causa disso, aquilo, outro. Então, isso é viver relacionado com o merecimento da lei. Então, quando nós vivemos assim com esse merecimento da lei, nós não percebemos o valor da outra pessoa. Sempre olhamos para o erro. E não é dessa maneira que Deus enxerga. Deus sempre olha para você como algo valioso. E Ele quer nos curar de toda a enfermidade. Por quê? Porque a palavra diz que Ele tem toda a autoridade para curar enfermos, curar doentes, cativos, curar pessoas que estão endemoniadas, e Ele também nos deu essa autoridade. Então nós precisamos também exercer essa autoridade. Então, quando nós, irmãos, nós como cristãos, nós somos hoje ministros de uma nova aliança, nós somos profetas de uma nova aliança, hoje nós precisamos profetizar sobre a vida de alguém bênção e não maldição. Sempre quando alguém chegar até nós com alguma situação de enfermidade, nós precisamos não vasculhar, falar assim: mano, mas senta aqui, mano, foi o que aconteceu? Você está enfermo por quê? Qual foi a causa? Não é tentar desvendar, não, mano. É o suficiente. O irmão chegou para você e disse: mano, eu estou passando por isso. Estou enfermo disso. O que nós precisamos hoje como profeta de Deus é sempre liberar bem sobre ele. Não, mano, não quero saber a causa disso aqui não. Você está enfermo? Vamos orar. Nunca perguntou quem pecou, né? Mas sempre agir com solução. Amém? Sempre resolver a situação. Olha só a situação aqui.
uma passagem que nós temos aqui em João capítulo 9. Abra aí a Bíblia. João capítulo 9. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 3. João 9, verso 1 ao 3. João capítulo 9, verso 1 ao 3. Diz assim, irmãos, João 9, verso 1 ao 3, diz assim, ó. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Sabe, irmãos, é interessante que essa situação não está aqui na nossa ministração, mas estava meditando sobre isso, que nessa cultura judaica, o que acontecia? Alguém que nascia cego, o pai ele podia deserdar aquela pessoa, o seu filho, ele poderia deserdar. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque esse rapaz ele era cego desde a sua nascença. E ele vivia, né, mendigando na rua. É isso que acontece com alguém que vive debaixo de maldição, alguém que vive na miséria. E aí o que aconteceu? Os pais dele estavam na sinagoga. Olha só, ele tinha pai, os pais dele não tinham morrido. Ou seja, provavelmente esses pais tinham deserdado o filho e deixaram ele a perecer da circunstância. Ou seja, deixaram ele órfãos, mas tinham pais, né? Tinham o pai e a mãe. Mas vamos entrar aqui na situação. Então, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Ou seja, para que alguém pudesse nascer cego, também acontecia isso. Se os pais estavam debaixo de pecado, né, os filhos também iam herdar. Por quê? Porque era isso que a lei fazia. Quando alguém desobedecia ao Senhor, Deus visitaria a iniquidade dos pais até terceira e quarta geração. Então era o que eles estavam questionando, algo baseado na lei. Então Jesus estava ali expressando a sua graça. Amém? Então respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, irmão, aquela situação que estava acontecendo ali, Jesus disse, né, como eu falei, quando nós vemos uma situação onde nós se encontramos em uma situação onde nós devemos interceder ao Senhor por aquele irmão, nós nunca devemos ter essa pergunta de quem pecou. Ou seja, quem é o culpado disso? Quem é o culpado daquilo? Nunca ter esse entendimento de buscar o responsável. Porque isso vem também desde lá de Gênesis, né? Quando a mulher comeu do fruto e Deus foi ter com Adão, né? Adão foi lá: não, você foi a mulher. E a mulher disse: não, foi a serpente. Entendeu? Sempre foi alguém buscando o culpado. Então isso é uma mentalidade legalista. Então quando nós nos encontrarmos numa situação como essa, nós devemos termos essa mesma atitude de Jesus. Nunca perguntar quem pecou. Essa é a mentalidade da lei. Mas quando hoje nós vivemos na graça, na nova aliança, essa é a mentalidade que nós devemos ter, irmãos. Quando nós nos depararmos com essa situação, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: quem tentará acusação contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós precisamos ter entendimento, irmãos. Por quê? Porque Paulo ele continua falando e ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem doença, nem nada pode nos separar do amor dele. E ele vai dizer assim: Deus não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou. E ele assim: o que Deus vai nos negar? Vai negar uma cura? Então essa é a mentalidade que nós devemos ter. Foi isso que Jesus disse: não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou seja, o que é que o Senhor também queria dizer? Não importa, mesmo se fosse um ou outro, isso não importa. Aquilo que está acontecendo é para manifestar a obra, é para manifestar a glória de Deus. Entendeu, irmãos? Então quando nós nos depararmos com alguém enfermo, ou nós mesmos estarmos enfermos, nós temos a autoridade de orar. Então a situação na nossa vida, e eu tenho lutado com isso,
já está com esse problema na minha vida, está com desde 16 anos, tenho 30, 14 anos enfermo da minha visão. Ou seja, em nenhum momento da minha vida eu deparo, me pergunto assim, o que foi que aconteceu? Né? Qual foi a causa? Não, mano, eu sei que essa situação que está passando na minha vida, a questão de enfermidade, da minha visão, é para manifestar a glória de Deus. Você vai chegar um momento que Deus vai me curar. Deus está preparando, Deus está separando o momento certo para agir com cura na minha vida. Mas eu tenho continuado orando, os irmãos têm orado pela minha vida. No momento que nós estamos orando, os irmãos impõem a mão sobre os meus olhos para curar. Mas Deus vai preparar um momento onde Ele vai manifestar a sua glória. Então não cabe a nós ficar perguntando, não, por que o irmão Carlos está doente disso, da visão? Será que foi pecado? Será que foi isso, aquilo, outro? Será que foi um acidente? Não, mano, não importa. Isso aí que está acontecendo na vida dele é para manifestar a glória de Deus. Então é isso que nós devemos ter nesse intuito, irmão. Devemos termos esse intuito de que nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos separar da provisão de Deus, nada pode nos separar de uma cura que Deus quer nos curar. Amém? Aleluia, irmãos. Então essa é a razão, irmãos, porque muitas pessoas elas escondem suas enfermidades. Por quê? Porque primeiro ela está debaixo de acusação, né? Debaixo de acusação, ela se condena porque está enferma. E uma outra situação que acontece, talvez não no nosso meio, mas sim, vamos mudar essa mentalidade. Mas também, às vezes o irmão tem medo de vir para a igreja estando enfermo, porque ele tem medo de ser acusado pela igreja. Então, tem uma situação, um exemplo que o pastor Luiz ele usa, de uma mulher, irmãos, isso é algo muito sério. Essa mulher, ela engravidou 2 vezes, e durante essa gravidez, ela perdeu os 2 filhos que ela tinha. Engravidou uma vez, aí perdeu. Engravidou de novo, perdeu. E aí o que é que aconteceu? Na sua terceira gravidez, olha só a situação. Na terceira gravidez dessa mulher, o que é que aconteceu? Ela teve o bebê, e aí a moça que faz parte do parto pegou a criança. Mas o que aconteceu? A moça deixou a criança cair e o bebê morreu. Então imagine a situação da mãe. Tinha perdido 2, né? Tinha abortado os 2, né? Porque ela não segurou a gravidez, não conseguiu, deu um erro durante o período de gravidez. E na terceira gravidez que ela deu à luz à criança, a moça foi lá e descuidou e derrubou a criança morreu. Então como é que é a mentalidade dessa mulher? É de ficar em paz? Não, desesperada, porque com certeza ela ansiava por filho. Mas o que é que aconteceu? Né? O pastor dela ela chegou, eu não sei se o pastor foi até ela ou se ela foi até o pastor. Eu sei que os dois se encontraram. E aí ela, chorando, ela foi e colocou a causa dela diante do pastor, explicou toda a situação. E aí o que foi que o pastor disse para ela? Disse assim: mulher, revela logo o teu pecado. O que está acontecendo? O que é que tu está fazendo que teus filhos estão morrendo? Entendeu? Ou seja, é essa a resposta que aquela mãe queria ouvir? Não era. Ou seja, ela estava esperando o consolo e não a acusação. Entendeu? Então muitas vezes, dentro das igrejas legalistas, é isso que acontece. O irmão está enfermo, às vezes o irmão não vai nem para o culto, nem para a igreja, porque ele já presume que os irmãos vão questionar. Entendeu? Então é isso que acontece. Talvez não aconteça no nosso meio. Glória a Deus por isso, se não acontece. Mas nas igrejas legalistas é isso que acontece, irmãos. Os irmãos deixam de ir para o culto quando está enfermo, porque sabe que vai receber acusação, tanto dos irmãos como também da sua liderança. Entendeu? Então nós precisamos termos a mente de Cristo e devemos expressarmos a graça de Deus na nossa vida. Amém? Então uma outra passagem, irmãos, que nós vamos ler agora, está lá em Lucas capítulo 13. Eu quero ler com você o verso 11 ao 17. Então não sei se você já percebeu, nós estamos lendo bastante Bíblia hoje. Isso é muito bom. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu quero ler com você do 11 ao 17. Amém? Diz assim, ó: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade,
havia já 18 anos. Olha só, irmãos, não era 18 dias aqui, nem 18 semanas. Eram 18 anos que essa mulher, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Então, por isso que nós falamos no início da ministração, que o diabo ele ataca, né, espiritualmente, e um dos ataques do diabo é sempre lançando a enfermidade. Então, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo nenhum, irmão, modo algum, poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Só o que acontece? Olha só o que acontece com o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, indignado, olha aí, o que é a reação do legalista? Ele fica com raiva e com inveja. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ou seja, não questionou a Jesus, mas questionou a multidão. Olha só o questionamento dele: 6 dias há em que se deve trabalhar, né? Era a lei, trabalhava-se 6 dias, o 7º descansava. Aí vinde, pois, nesses dias para serdes curada, e não no sábado. O que é que ele está dizendo assim, ó? Tem 6 dias para essa pessoa vir ser curada, e ela escolhe vir no sábado. Lei, escolhe vir no sábado para ser curada. Aí disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Olha só, o que não tinha merecimento se alegrava, mas os religiosos se indignavam, tinham raiva daquilo que Jesus fazia. Então o que acontece? Essa moça, ela foi curada, mas o seu próprio líder se indignou. Não, tem 6 dias para ela poder vir ser curada, e ela escolhe vir no sábado. Eu não sei se você já percebeu aqui, mas Jesus, ele fazia questão aqui de curar no sábado, né? Jesus, ele fazia questão de exercer cura. Claro que acontecia outros dias também, mas existem muitas passagens falando que Deus, né, sempre estava curando aqui no sábado. Então, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que aquela mulher estava oprimida por um demônio de enfermidade. Mas o Senhor curou ela. Olha só, o que aconteceu aqui nessa passagem que a gente leu? Que o Senhor, ele curou essa mulher sem falar nada com esse espírito imundo. Ou seja, a mulher estava enferma, né, por conta de um espírito de enfermidade, ou seja, um demônio atuando na vida dela há 18 anos. 18 anos, irmão, ela enferma de um demônio de enfermidade. Ou seja, ela não era só uma doença, mas era algo que era uma doença tão grave, ao ponto dela andar encurvada, meio que cacunda, né? Que ela não poderia se endireitar de forma nenhuma. Então ela andava meio que desengonçada, né? Algo muito feio, há 18 anos. Então, irmãos, e quando Jesus, ele cura essa mulher, ele cura sem falar nada com o demônio. Não é que... E essa passagem é uma passagem que traz um princípio para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos, às vezes tememos lidar com uma pessoa endemoniada, porque nós não sabemos como lidar. Eu não aprendi um curso de teologia como expulsar demônio. Entendeu? Ou seja, é algo, irmãos, que essa passagem aqui está essa passagem ela foi escrita para nossa edificação também. Por quê? Porque
nós não precisamos ter conhecimento a respeito de tipo de demônios. O que nós precisamos é exercer fé, expulsar demônios em o nome de Jesus. Por quê? Porque é pelo nome. É pelo nome, porque a palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos segundo a vontade de Deus no nome de Jesus, o Pai, Ele nos concede. Entendeu? Então tudo é pelo nome. Então essa situação que aconteceu, para que nós possamos entender, temos revelação de que nós não precisamos ser conhecedores ou ser alguém que tenho que jejuar um mês para que eu possa expulsar um demônio. É claro que nós sabemos que existe uma passagem que fala disso, que existem certo tipo de demônios que são expulsos, né, por oração e jejum. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas elas estão doentes e a causa delas estarem doentes não é pelo fato dela ter feito isso ou aquilo outro, mas elas foram alvos, irmão, de ataques espirituais. Entendeu? É por isso que nós precisamos ter uma percepção, termos discernimento, porque existem certo tipo de enfermidade que pode ser algo que aconteceu porque você estava com a sua imunidade baixa e você acabou adoecendo, mas tem outra situação que nós precisamos ter esse discernimento e perceber se esse tipo de enfermidade que há na nossa vida não é ataque do diabo. Entendeu? Então nós precisamos ter essa percepção. O diabo, imagine um exemplo aqui. Quem já não sentiu uma forte dor de cabeça prestes a começar o culto? Dia de culto, estou doente de dor de cabeça. Ou seja, já aconteceu com todos nós. E quantas vezes a gente não deixou de vir ao culto por causa dessa dor de cabeça? Eu não estou condenando você. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós não percebemos isso. Mas hoje nós temos essa percepção. Peraí, é uma coincidência demais eu sentir dor de cabeça no dia do culto. E eu achei interessante, irmãos, que quando eu vim embora, a gente saiu de lá, da casa de vocês, mano, quando eu cheguei em casa, uma dor de cabeça tão forte, muito forte. Eu me deitei, né, para descansar um pouco os olhos, mas me levantei com uma forte dor de cabeça. Eu falei, não, isso aqui não é normal. Ou seja, Satanás, você já não mais me faz cair nessas questões, não. Então, repreendi, né, claro que eu também tomei um paracetamol, porque a gente sabe que nós não somos religiosos. Se existem medicamentos que contribuem para que você possa ser curado, então você toma também. Você não é religioso. Não, estou sentindo dor de cabeça. Imagine alguém legalista com uma dor de dente e diz assim, não vou tomar um remédio não, vou ser curado em oração. Um sofrimento grande que esse irmão passa, viu? Né, de orar ali. Eu acho que ele mais murmura do que ora com dor de dente sem tomar um medicamento. Então, irmãos, foi isso que aconteceu, ou seja, é o que acontece com todos nós. Chegou uma situação, exemplo, quem tem família, aconteceu muito com os meus filhos também. Tinha culto, adoecia um, ou adoecia dois. Quando a gente chegou do encontro, irmãos, qual foi o primeiro que adoeceu? Meu filho mais velho adoeceu, deu febre do nada. E aí depois começou a garganta dele ficar inflamada, bastante inflamada. E ele passou quase uma semana, não foi? 3 dias enfermo, a gente lutando. E depois, quando ele foi curado, a minha filha Júlia adoeceu e passou uma semana doente direto. Ou seja, são situações que o diabo ele começa a atacar. Como a gente tem aprendido, o diabo ele é maligno. Alguém que é mau, ele ataca você, mas alguém que é maligno, ele ataca a quem você ama. Ou seja, o nosso ponto fraco como pais é os nossos filhos, como marido é os nossos esposos, como esposo é o seu marido, entendeu? Então o diabo ele é traiçoeiro, mas nós precisamos perceber isso, saber onde é a situação onde o diabo ele nos ataca, para que nós possamos ser impedidos de recebermos algo, de estarmos na comunhão. Amém? Aleluia. Então, irmãos, abra sua Bíblia agora lá em Lucas 14. Quero ler com você Lucas 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14 é o capítulo, verso 1 ao 6. Amém? Diz assim, irmãos: aconteceu que ao entrar ele, olha só, de novo, né? Aconteceu que ao entrar ele no sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer o pão,
Eis que o estavam observando. Olha só, os religiosos ficavam observando o Senhor em tudo, né, para colocar o Senhor à prova. Então Jesus ele não tinha paz ali com aqueles fariseus, né? Os fariseus eram igual aquele zagueiro ali marcando o centroavante, né? Não sai da cola. Então era isso que aconteceu com os fariseus. Aqui outra passagem dizendo que Jesus ele estava comendo, né, numa das casas dos principais dos fariseus, e eles estavam observando Jesus ali. E aí vamos prosseguir. Ora, diante dele se achava um homem hidrópito. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes. Olha só, essa situação aqui, os fariseus não perguntaram nada a Jesus, foi Jesus agora que perguntou a eles. Jesus perguntou: é ou não lícito curar no sábado? Olha só, eles sabiam. Mas Jesus pergunta: é ou não correto curar no sábado? E aí, o que aconteceu? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Olha só, irmãos, uma outra situação onde o Senhor ele curou no sábado, né? E dessa vez os fariseus nada perguntaram a ele mesmo perguntou. Por quê? Porque Jesus já sabia o que eles pensavam. Ou seja, eram pessoas que eram legalistas. Qual é o pensamento de um legalista? É o mesmo que o outro legalista pensa. Não muda. Entendeu? Então Jesus ele perguntou: é lícito curar no sábado? E ele faz outra comparação. O que é interessante, irmãos, a respeito de Jesus, é que Jesus ele não usa nenhum tipo de teologia. Ele usou aqui o dia a dia. Não, vocês que têm filhos, vocês que têm boi, você vê ele cair num buraco, usou de novo essa mesma ilustração, cair num buraco, né, numa cova. Você não vai procurar tirar logo o seu filho ou o seu boi dentro desse buraco, mesmo sendo no sábado. Entendeu? Então, Jesus ele tá usando algo que é do dia a dia. Entendeu? Então, Jesus ele gostava, irmão, de fazer seus milagres, né? Como a gente falou, Deus, você percebe que nas passagens, muitas vezes, na cura de Jesus, ele sempre buscava curar os enfermos no sábado. Ou seja, para nos mostrar que quando nós descansamos, Deus ele trabalha ao nosso favor. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nada é por acaso. Jesus estava ali curando no sábado porque ele queria provocar os fariseus. Não era, irmão. Então sempre busque ler as escrituras para enxergar o Senhor, para que você possa ter revelação. Deus ele estava ali mostrando um princípio, para que no momento em que você descansa, ou seja, eu estou passando por uma enfermidade, e aí eu fico relutando, eu fico com medo, o tempo todo quero ser curado, e muitas vezes uma das enfermidades que causa muito pânico justamente é a depressão. Ou seja, as pessoas elas relutam e ficam ansiosas e preocupadas, sempre temendo a morte, mas Deus ele espera que você possa descansar nele. Ou seja, não ande ansioso por coisa alguma, não ande preocupado, antes deposite a sua ansiedade no Senhor. Ou seja, ele está dizendo o quê? Descansa no Senhor. Por quê? Porque ele está cuidando de você, ele vai providenciar a sua cura, a sua libertação dessa enfermidade. Entendeu? Então uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus ele trabalha à medida que nós descansamos. Nós usufruímos das bênçãos do Senhor no descanso. Amém? Então essa ocasião aqui, irmão, nos mostra, né? O Senhor nos mostra que nós precisamos ver o enfermo como um filho que caiu num poço. Então Jesus ele olha para o enfermo, ele não vê alguém como um miserável, um culpado da sua enfermidade, mas nessa passagem nós percebemos que o Senhor ele olha como um filho que caiu em um buraco. Ou seja, não olha o enfermo com condenação, mas ele olha com amor, ele expressa o seu amor curando esse enfermo. Amém? E para nós compartilhar mais outro versículo, que está lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quero ler com você o verso 16 ao 21. Então, irmãos, todos aqueles que chegavam diante de Deus para ser curado, o Senhor curava. O Senhor nunca questionou a eles, a nenhum daqueles enfermos, o Senhor não questionou nada, se
Aí ele nunca chegou para um enfermo e disse assim: não, você precisa resolver isso, aquilo, outro, para que depois eu possa lhe curar. Nunca foi essa atitude de Jesus. Todos aqueles que foram até ele para receber cura, a palavra diz que o Senhor curou todos. Só teve um tipo de pessoa, irmãos, que não recebeu cura. Você sabe quem foi? Os fariseus. Por que os fariseus não receberam nenhum tipo de cura? Porque eles se achavam sempre merecedores de receber algo de Deus. Ou seja, Deus, ele não nos dá baseado no merecimento, mas sempre na graça de Deus, o favor imerecido. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus, achar que nós merecemos algo para receber. Não, eu fiz a minha parte, o Senhor deve cumprir com a dele. Não, irmãos. Por isso que nós precisamos exercer fé, porque muitas vezes nós passamos por luta, né? Muitas vezes nós passamos por um problema, uma semana com um problema do tipo de pecado, desânimo, e é nesse momento que nós devemos exercer a nossa fé. Não, peraí, não é por causa dessa situação que eu vou deixar de receber algo da parte de Deus. Não, por quê? Porque não é baseado naquilo que eu faço e nem é baseado naquilo que eu deixo de fazer. Não, é baseado pela graça de Deus, é pelo favor imerecido, é quando eu menos mereço. Olha só, isso parece loucura para o legalista, mas para nós que vivemos na nova aliança, na graça de Deus, isso não é. Então, irmãos, no momento em que nós nos vemos em uma situação onde nós menos merecemos, é onde nós estamos mais aptos a receber algo de Deus. Você sabia disso? Onde nós olhamos para a nossa situação e falamos assim: meu Deus do céu, passei o mês inteiro sem orar ao Senhor, passei o mês inteiro sem ler a Bíblia, passei o mês inteiro sem estar na célula, passei o mês inteiro sem ir para o culto. Eita, como é que está a minha situação diante de Deus? Então não posso pedir nada ao Senhor, nenhum tipo de bênção, irmão. É quando você percebe que não é merecedor de nada, que você está apto a receber algo de Deus. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que você deve fazer essas coisas. Eu só estou te dizendo que, mesmo quando acontece essa situação na sua vida, você precisa perceber que aquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos falando sobre cura, ela vem sobre nós, não é pelo nosso merecimento. Então os fariseus, eles foram alguém, irmãos, que deixaram de receber de Deus, da parte de Deus, provisão por causa disso. Porque foram alguém que sempre era alguém que se achava merecedores, era alguém que orava todos os dias, era alguém que jejuava, né? Você percebe na oração do publicano, e quando ele vai orar, ele gloria a si mesmo e humilha aquele publicano, e diante de Deus recebeu nada. Entendeu por quê? Porque era alguém que chegou diante de Deus sendo merecedor de alguma coisa, e nós não somos merecedor de nada. Então tudo que nós recebemos é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido. Então eu oro para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você possa ter revelação a respeito disso, irmão. Por quê? Porque se você tem uma mentalidade legalista, primeiro de tudo eu oro para que o Senhor possa agir com amor na sua vida e te conduzir ao verdadeiro arrependimento, para que você possa entender: peraí, não é pelo meu esforço, mas é por aquilo que Cristo fez e me favoreceu. Ou seja, Cristo conquistou na cruz, e por direito ele é alguém abençoado, e eu fui colocado nele. Então não é baseado pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas pelo que Cristo fez. E não é pelo meu merecimento, mas ele mereceu e ele me dá de graça, pela graça. E nós estamos falando a respeito da bênção, amém? Então tem outras situações, o reino, né, que não vamos estar tratando aqui, mas o reino é uma forma diferente. Mas bênçãos, irmãos, é por meio da graça, amém? Então, para nós finalizar lendo o texto, né, de Lucas 4, verso 16 ao 20, diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou novamente no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha só. Então o que é que ele estava dizendo? Jesus estava lendo ali Isaías 61.
né? Então ele estava dizendo que ele foi ungido para pregar o evangelho aos pobres, a boas novas aos pobres. Ou seja, irmãos, o que é que nós precisamos entender aqui? Que qual é a boa notícia para um pobre? O que é que o pobre ele quer ouvir? Não estou dizendo que quando eu falo quer, que nós devemos falar o que ele quer, nós devemos falar a verdade, amém? Ou seja, para um pobre, você dizer assim, não, chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você, você está mais endividado ainda. É uma boa notícia para alguém que é pobre? Não. Ou seja, quando ele vem pregar as boas novas, ele diz assim, ó, você foi perdoado de todos os seus pecados. Ou seja, Deus é alguém que é o teu supridor, ele vai te suprir em todas as tuas necessidades. É alguém que vai prover cura na sua vida, suprimento na sua vida. Amém? Então, foi uma situação que aconteceu, irmãos, lá em Lucas 4, né, só que no verso 25 ao 27, não vou ler com você. O que aconteceu? Depois dessa passagem que a gente leu, ele citou assim, ó, pessoas que tinham recebido a cura. Haviam numa época de Elias, aconteceu durante 3 anos, né, que parou de chover durante 3 anos. O que aconteceu? Aconteceu uma grande fome, né, porque as pessoas viviam da agricultura. Então o que aconteceu? Havia fome em todo Israel. Em todo Israel havia fome. Só que quando Deus ele foi curar essa pessoa, ele foi curar uma viúva que não fazia parte do povo de Israel. Ou seja, ele foi dar suprimento, na verdade. Essa mulher tinha pouco azeite e farinha, né, e preparou um pão, e Elias foi olhar, abençoou aquela mulher, e ela foi alguém que foi suprida, né, suprida sobre a sua necessidade, da fome, estava passando fome. A única pessoa naquela época que recebeu esse suprimento. E uma outra situação aconteceu, que em todo Israel havia pessoas enfermas. E o que aconteceu? Eliseu, ele foi alguém que foi usado para curar o rei Naamã, que não era de Israel, era da Síria. Olha só, ele era sírio. Então o que aconteceu? Quando Jesus disse isso, irmãos, sabe, você pensa que os fariseus eles se alegravam? Não, ficaram com raiva mesmo, de novo. Ficaram com raiva, fizeram o quê? Pegaram Jesus para jogar Jesus do precipício. Olha para você ver o quão eles estavam enfurecidos com o Senhor. Pegaram Jesus para jogar em cima de um precipício, irmão. Jogar ele de cima para baixo e matar Jesus. Só que Jesus foi lá e se esquivou e fugiu deles. Porque nós sabemos que não era daquela forma que Jesus ia morrer, né? É na cruz. Mas ele usou essa situação, irmãos, para dizer que essas pessoas aqui, irmãos, eram pessoas que não faziam parte da aliança. Essas pessoas não faziam parte das pessoas do povo de Israel, do povo de Deus. Então o que nós precisamos entender para nós encerrarmos aqui? Voltarmos a entender e termos revelação sobre isso, irmãos. Que essas pessoas receberam sem merecer. Ou seja, elas não eram merecedoras de receber nada da parte de Deus. Por quê? Porque elas não faziam parte do povo de Deus. E a palavra diz que o Senhor veio para o seu povo, mas o seu próprio povo o recusou. Você vê a situação dos fariseus, se enfurecia toda vez que Jesus operava milagres. Então, mais uma vez, para nós encerrarmos com isso, irmãos, nós recebemos algo da parte de Deus quando nós entendemos que tudo que nós recebemos, inclusive a cura, nós recebemos sem merecer, ou seja, é a graça de Deus que nos favorece. E para encerrarmos, o que é graça? Graça é um favor merecido, é você receber algo sem merecer, amém? Então tudo aquilo, irmãos, que nós recebemos da parte de Deus é pela graça. Então nós precisamos ter esse entendimento, nunca pedir algo ao Senhor, ou seja, hoje eu vou pedir ao Senhor porque eu passei a semana toda lendo a Bíblia e orando, aí eu vou pedir. Aí você está se relacionando com Deus baseado no merecimento. Mas mesmo quando você não teve essa semana de oração e nem de leitura da palavra, nem comunhão, assim mesmo peça ao Senhor, amém? Peça ao Senhor, que o Senhor ele vai providenciar a cura sobre a sua vida, amém?